Olá, 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 olá. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2019. Essa bolsa é muito louca. Eu amo essa bolsa. Esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu. Tudo bem com vocês? Ai, vamos lá. O Arthur fez um vídeo super bacana. Ele estava trabalhando já há um tempo aí para tentar selecionar, arrumar uma forma mais fácil de selecionar os papéis que estivessem entrando na posição do setup do nosso T26. E ele agora conseguiu achar uma forma mais prática e ágil e muito rápida de fazê-lo, que é através do Profit Chart. Então, ele gravou um vídeo para a gente, para colaborar com o canal. Aliás, se você tiver boas ideias e tiver aí alguma coisa muito interessante, entre lá no Fale Comigo, no meu site, me manda aí uma mensagem para a gente poder conversar, para a gente poder rachar informações aqui com o grupo. Então, é muito bacana, assistam aí. Eu vou tirar minha carinha aqui, vou colocar o som do vídeo dele e acompanhe o vídeo dele. É muito bacana, tá ok? Um grande abraço, que tenha um ótimo dia. Até mais. Tchau. Opa, tudo bem? Meu nome é Arthur, eu tenho 30 anos e sou formado em engenharia. Eu estou nessa vida de trader desde agosto, setembro do ano passado, como de tempo integral. E antes disso, em janeiro do ano passado, eu acabei conhecendo o canal do Theo, no YouTube e o site. E desde lá a gente acabou conversando bastante, a gente trocou bastante informação. Eu fiz o coaching dele também, eu fiz o curso. E a gente sempre vem aí mantendo contato com algumas pessoas lá no site mesmo e também com ele, tá? Desde o início, eu sempre achei que o meio de comunicação entre, principalmente os iniciantes, né, com também as pessoas que estão mais experientes no mercado, deveria ser grande, porque o mercado não é fácil. Então, tudo que a gente conseguir dividir do que é bom entre nós, eu acredito que fique fácil, que facilite o nosso dia a dia. E eu vou acabar passando para o Thelmo hoje esse vídeo de uma ferramenta que tem no Profit Chart. Eu sei que muita gente talvez já conheça, já utilize ele também, tá? Mas eu anteriormente não sabia e utilizava de uma forma que para mim não era realmente o suficiente, tá? Thelmo também, eu conversei com ele quando eu mostrei, ele achou interessante dividir também com vocês, para que essa forma também seja utilizada por mais pessoas. Eu e ele também gostou desse processo de filtrar. E eu vou compartilhar a tela aqui para acabar fazendo essa divisão, tá? Deixa eu ver se... Aí foi, tá? Então, no canal, ele acaba sempre divulgando um único setup, que é o T26, tá? O T26, ele é basicamente uma média exponencial de 26 períodos, um high low de 4 e um FR de 14, tá? Quando todas as combinações, até no vídeo ele faz um vídeo explicativo sobre o setup dele, quando todas essas informações elas ficam no mesmo sentido, ela acaba liberando uma compra ou uma venda, tá? Eu até coloquei aqui a regra de coloração também do setup do Thelmo do T26, tá? Ele também tem um vídeo no canal ensinando como fazer isso no Profit Chart, tá? E a ferramenta que eu vou acabar mostrando, que eu acabei utilizando da melhor forma, é a Screening, tá? Então, dentro de estratégias, a gente acaba utilizando o Screening, até eu vou botar na tela aqui. E eu tive uma dificuldade antes em filtrar, basicamente, os ativos que estavam acionando o setup de um dia para o outro, tá? Então, quando chegava no final do dia ou na manhã do dia seguinte, eu tinha que passar por todos esses ativos aqui, um por um, clicando, né, e vendo se o setup havia sido acionado ou não, tanto para compra ou para venda, dependendo do meu interesse. Acabou dando bastante trabalho, tá? E eu acabei entrando em contato com o pessoal da Profit Chart, lá da Nelogica, e eles não consegui extrair deles a informação de como poderia comparar um dia com o outro, tá? E é uma notação simples, que é esse que a gente acaba colocando entre colchetes, que se refere ao dia anterior. Eu até sabia que quando eu publicava aqui tinha o deslocamento, mas eu não consegui utilizar ele de uma forma eficiente.
Então, eu vou colocar aqui na tela como filtrar o T26, tá? Ao ponto de nos auxiliar. Esse screening, ele acaba filtrando bastante, tá, informações, mas como ele tem apenas 3 possibilidades de filtro, ele acaba não sendo totalmente eficiente para alguns setups. Por exemplo, o T26 ele precisa de 4 análises, né? 3 análises é o preço acima da média, o high-low virado e o IFR acima de 50. Mas quando tu compara um com o outro, tu acaba utilizando uma linha. Então, eu vou mostrar aqui, acho que fica mais fácil, tá? O fechamento, então, do candle de hoje, o fechamento do período, né, que está sendo analisado, ele precisa ser maior, né? Ele tem que ser menor do que o high-low, né, de 4 períodos. Tem deslocamento, tá? Então, o fechamento ele tem que ser maior do que o high-low, ou seja, o high-low fica abaixo. E aí que veio o detalhe, eu não conseguia colocar como analisar o high-low de ontem, que simplesmente era necessário botar esse 1 no final, tá? E com o fechamento de ontem. Então, se o fechamento de ontem, ele, por algum motivo, ele fosse, menor, né, do que o high-low de 4, ou seja, o high-low seria superior ao fechamento, ele seria de venda, tá? E como a gente tem apenas mais uma linha de teste, ou seja, eu tenho que colocar aqui ou a média exponencial ou o IFR, tá? Eu acabei colocando aqui que o fechamento precisa estar acima da média exponencial de 26, em vez do IFR, tá? Sem deslocamento, tá? Esse filtro aqui, ele vai filtrar no exato momento do período que a gente colocar, pode ser semanal ou até minutos, tá? Quais seriam os ativos que estariam dentro dessas condições aqui, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, como a falta de configurações aqui acaba sendo ruim. Por exemplo, Smile, tá? Vou colocar Smile, semanal, tá? A gente consegue perceber que neste candle aqui da semana passada, a gente teve um acionamento do setup T26, tá? Se eu colocar semanal dentro dessas configurações, ele não vai acabar filtrando. Por quê? Como eu acabei comparando o high-low virando de um período para o outro, tá? Isso faz com que essa configuração eu não consiga pegar ela. Por quê? Semana retrasada, o high-low acabou virando na compra, mas o preço não estava acima da média de 26. Na semana passada, o preço ficou acima da média de 26 e o high-low permaneceu comprado. Como este filtro acabou pegando a virada do high-low, apenas, esse setup ou essa configuração neste ativo em especial, ele não acaba filtrando. Então, devido à limitação da configuração do screening, ele não pega todos os ativos, mas ele pega, acredito que grande parte dos ativos ele acaba filtrando. Um detalhe que é importante, quando eu botar rodar aqui, é que quando a gente acaba colocando isso com o mercado em funcionamento, ou seja, agora são 15 horas e 28 minutos, o candle a ser analisado, né, que são esses candles aqui sem fechamento, sem esse 1, eles estão acontecendo. Então, não necessariamente por estar aqui o ativo, ele está dando compra. Ele está dando compra no exato momento, mas a gente precisa esperar aquele candle. Ou seja, se eu colocar diário, somente depois do fechamento do mercado eu consigo rodar ele. Se eu colocar nos 60 minutos, o candle que está acontecendo agora está dando compra, sim, mas no fechamento dele. Se ele fechar com a configuração ok, aí vale a compra. Caso contrário, não, porque ele pode dar a compra e depois voltar, né? Então, vale sempre candle fechado, tá? Então, fechamento precisa ser maior do que o high-low. O high-low de ontem precisa ser maior. E o fechamento precisa ser maior do que a média exponencial, tá? Deixa eu filtrar aqui o diário para ver o que acontece, tá? Então, já começou a aparecer alguns ativos que eu vou passar para a tela aqui do lado para ver, tá? Ele carregando aqui, vamos ver aqui Mills, tá? Então, a gente tem o setup virando. Como eu filtrei o diário,
Esse aqui é o caso que eu estava falando agora. Ó. A gente tem um high low aqui acionando compra? Tem, mas a gente precisa esperar o fechamento do mercado. Ou seja, como é um candle diário, esse candle não fechou ainda porque ainda são 15h29, ou seja, eu preciso esperar o final do dia de hoje para ver se ele vai ficar nessa configuração. E aí sim, amanhã eu teria esse setup sendo acionado com um rompimento da máxima. Então eu consigo já fazer uma pré-seleção de todos esses ativos aqui, quais estariam dentro dessas configurações aqui. Então, ou seja, aquele Smiles que a gente estava mostrando ontem, ele não apareceria nesse caso. Por quê? Porque o high low já vinha comprado. Neste caso, está vendo uma troca de venda para compra, com um preço acima da média exponencial. Tá bom? Então, se eu botar, por exemplo, Amar aqui, mesma coisa, ó. O candle precisa ser fechado hoje nesta configuração. Caso o mercado desça e ele recue, provavelmente esse high low vai continuar vendido, né? E ele vai desaparecer dessa linha aqui. O bom dessa relação aqui é que ele é online, ou seja, conforme eu deixo aplicado aqui, conforme um ativo vai entrando e vai saindo, ele vai sendo modulado aqui, ó. Algum ativo já saiu, ó. Mills está entrando e está saindo, ela acabou de sair. Vamos ver aqui o gráfico. Foi Mills? Nem deu tempo, foi tão rápido que eu não consegui ver. Mas o que acontece? Anteriormente, quando eu estava falando com o Telmo, eu acabei montando uma planilha Excel para fazer isso. Então, eu acabava coletando todas as informações, né, aqui mesmo, né, eu filtrava essa informação, dava um botão direito, copiava para Excel, jogava no Excel. Quando eu fechava o dia, eu fazia o mesmo processo, copiava o Excel, botava numa base e acabava fazendo uma comparação do que entrou e o que saiu. E eu conseguia ver qual ativo acionou o setup ou não acionou o setup. Mas o que eu estava incomodado é que se eu quisesse fazer isso durante o dia, né, quisesse analisar, por exemplo, 60 minutos, eu ia acabar perdendo muito tempo no Excel e talvez ia deixar de olhar um gráfico, né? Ou, por exemplo, um semanal, o que eu quero fazer. Então, eu esqueci de copiar na semana passada, enfim, não era online, era um negócio meio manual e estava me incomodando. Então, eu acabei pesquisando um pouco e identifiquei que essa possibilidade pode ser filtrada dessa maneira, tá? Se a gente inverter os parâmetros aqui, provavelmente vai aparecer, né, quem está virando para a venda hoje. Vamos ver se aparece alguma coisa. Ao momento que tu deixa aplicado e se não aparece nada, dentro dessa configuração não existe nenhum ativo, tá? E ele vai aparecer conforme for acontecendo, tá? Então, por enquanto, não tem nada ainda. Tá? Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. Eu tive que parar um pouquinho o vídeo, mas já voltei aqui. Tá? Então, continuando, né? Então, dentro dessa configuração, não aparece nada em relação à venda, tá? Quando a gente coloca aqui para ser analisado, né, que apareceu aqueles 3 ativos anteriormente, como a gente não tem a base do IFR sendo analisada, a gente precisa sim continuar olhando aqui embaixo se o ativo ele está acima do IFR ou não, tá? Amar, ó, então ele tá. Então, dentro de todas essas relações, somente 3 ativos estariam respeitando essa configuração. Então, acaba sendo um filtro bacana, tá? Se eu colocar dentro do semanal, vamos ver se eu teria alguma coisa com o gráfico o início dessa semana que estaria entrando na compra. Por enquanto, não, tá? Um detalhe para acompanhar nos 60 minutos esse 1, a gente não consegue tirar ele, tá? Ele não some, entendeu? Então, para colocar o 1, se a gente digitar 60, ele vai ter um erro e vai ficar 419. Então, para conseguir colocar o 60, precisa apagar tudo, colocar o 6, apertar a tecla Delete para deletar o 1 e digitar o 0. E aí a gente consegue aplicar novamente e ver se algum ativo dentro dessa configuração ele está acionando uma compra nos 60 minutos. Então, apareceu alguns ativos aqui, Estácio, por exemplo. Vamos ver o que acontece. Ó, veio outros ativos aparecendo. Profit. Cá. Foi agora. Então, o que acontece? Ó, essa é a condição que a gente precisa, né?
Só que existe um detalhe aqui na informação, tá? Esse candle está acontecendo neste exato momento. Ou seja, faltam 24 minutos para esse candle fechar. Se ele permanecer por mais 24 dentro desse filtro aqui, tá? Ok, no próximo candle poderia estar a compra. Não agora, nesse momento, porque esse candle ainda está acontecendo. Pode haver uma queda no mercado, ele cair aqui, todo esse ganho que ele está tendo aqui, e ele virar o high low vendido de novo. Entendeu? Então, a gente precisa esperar sempre o candle fechar, tá? Então, a gente tem esse ativo aqui, a Loop 11, nos 60 minutos também está, ó, mesma coisa, né? Precisa esperar fechar o candle, tá? A gente tem aqui CRFB, Carrefour, né? Ó, o Carrefour, esse é o mesmo caso da Smile, ó. Ele acaba aparecendo no setup, por quê? Porque o high-low está tendo uma troca. Ele saiu, né, o high-low continuou vendido e ele sumiu da relação. Então, ele é bem online mesmo essa relação. Mas o caso que aconteceu antes, que eu estava explicando, o high-low, ele acabou virando aqui para compra, mas o preço não estava acima da média de 26 ainda. Ou seja, o setup ainda não estaria 100% concretizado caso o candle estivesse fechando naquele momento. Então, é sempre importante analisar se o candle está fechando ou não. Tá? Ó, aqui aconteceu novamente. Ó. Ele apareceu na relação novamente de novo. Né? Então, é preciso entrar no gráfico, realmente só certificado que o T26 realmente está sendo acionado, com confirmação também do IFR, que não está nessa relação aqui. Tá? Outra coisa bacana que aparece nesse screening é algumas informações aqui se a gente for rolando para o lado. Ou seja, a gente consegue ver algumas informações, por exemplo, a média dos últimos 3 meses dos ativos que estão aparecendo. Se tu rolar aqui para o lado, ó, consegue ver o desempenho de cada ativo nos últimos semana, mês, ano, 12 meses. Para selecionar principalmente os ativos mais fortes. Ou nos últimos 3 meses. Então, dentro desses ativos aqui, este ativo aqui, dentro dos últimos 3 meses, é o mais forte. Nos últimos 6 meses, esse aqui é o mais forte, Carrefour. Enfim, consegue fazer uma pré-seleção também dos ativos mais fortes, né? E também pelo preço. Então, às vezes, tu tem um X valor a ser gasto, né? E aqui tu consegue já botar numa ordem também os ativos por valor, né? E já pensar numa possibilidade de compra. Então, só vale muito prestar atenção que essas ferramentas de filtro, ele não filtra todos os elementos necessários para o acionamento do T26, mas ele filtra grande parte. Então, ele acaba nos ajudando bastante durante o dia para day trade, né, se quisesse botar tempos menores aqui, ou também quando o mercado fecha, depois do fechamento da bolsa, a gente consegue vir aqui, colocar diário e programar, ou de repente no domingo, no sábado, colocar um semanal, ou até mesmo durante a semana acompanhando qual ativo está se desenvolvendo melhor, para pensar na semana seguinte. Ele tem a opção aqui que a gente consegue botar um mais, tá? E colocar outras configurações além dessas, caso tenha outros setups. E a sacada do vídeo foi conseguir comparar de um dia para o outro uma virada de high-low, uma troca de um IFR, por exemplo, ontem ele estava abaixo de 50, hoje ele está acima de 50, né? Ou o fechamento, o candle estava abaixo ontem da média X e hoje está acima da média X. Então, essa comparação eu acabava fazendo no Excel. E eu vi hoje que o Profit consegue fazer isso dentro dessa ferramenta Screen. Então, provavelmente, talvez muita gente já saiba dessa informação. Para mim, eu acabei conseguindo, semana passada, desenvolver isso, colocar isso para funcionar no Profit. Comentei com o Telmo também gostou e acabou utilizando também. Então, eu espero que siga nessa onda de, conforme a gente vai descobrindo algumas novidades ou revisitando algumas coisas que algumas pessoas já conhecem de uma forma diferente, que a gente consiga contribuir e passar essa informação adiante, porque, como eu comentei anteriormente, esse mercado não é fácil e acho que o que é fácil é a gente contribuir aí o ensinamento e passar a mensagem para quanto mais número de pessoas, melhor. Por isso eu estou mandando esse vídeo para o Telmo, para ele conseguir botar no canal dele e atingir o maior número de pessoas possíveis aí. Então, fica um abraço e um até breve.